Quinto, bebê! Está no ar o Bola na Rede. No programa de hoje tem muito assunto pra gente falar. A torcida atleticana tá brava. O Peixe foi lá e deu uma mordida no Galo. Na noite de ontem, um detalhe, o Galo não jogou bem, foi dominado pelo Santos. E chega ao final essa quarta rodada sem saber o que é vencer no Brasileiro. Já o Cruzeiro recebe o Bahia no Mineirão em busca da segunda vitória. E a pergunta que não quer calar. Daqui a pouco, nossos convidados. Só vou dar uma pala do Big. O Big está na expectativa. Qual time que vai jogar hoje? Teve nesse Brasileirão goleada, queda de técnico, ou seja, o bicho tá pegando. O jogador voltando a fazer gol após 7 meses lesionado e muito mais. Temos também a Série B, América, Atlético. Você vai conferir tudo, vai ficar sabendo de tudo aqui no Bola na Rede. Aqui tem muita opinião, muito comentário, muita credibilidade e também muita descontração. Você pode acompanhar o Bola na Rede na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513 e ainda na Valinet no canal 159. Nosso programa também está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é 99680-2910. Olha só, antes de pegar e falar um pouquinho, essa camisa By Formen, ela vai embora hoje. Tem gente aqui que está de olho nela. Olha que beleza, galera. Essa camisa é um show. Fabricação By Formen, lá de Divinópolis. Entra aí no Instagram, By Formen Varejo. E tem essa aqui também do meu amigo Antônio Elvésio, da rádio dele, Rádio Web SCA. Olha só, esse verde piscina é bonito demais. E vamos lá. Galo. Em outras oportunidades que o Galo jogou, eu acredito que o Galo jogou bem, deu uma expectativa para o torcedor, para que ele pudesse, inclusive, acreditar que o Atlético teria bons resultados daí para frente. Só que ontem o Atlético não agradou. O Atlético apresentou problemas, buracos na defesa, a defesa às vezes lenta, muito envolvida pela velocidade que o Santos conseguiu imprimir. Então ontem eu fiquei um pouquinho preocupado. Acredito que o Atlético em breve sai dessa situação, mas não gostei do jogo de ontem, diferente de outras partidas. E só para não falar, o Brasão também no fim do jogo apareceu de novo, um goleiro catando na vida do Galo. Quanto a hoje, para mim, tem que virar essa página, Léo Jardim, esquecer a questão envolvendo o Gabigol e Dudu. Tem que pôr os caras para jogar. Eles ganham para isso, são medalhões e eles podem entregar aquilo que o Cruzeiro precisa. Você já, puxou a orelha dessa turma, agora põe essa turma para jogar e que o Cruzeiro vença e vença bem o Bahia. Você tá com o Gabigol, tá com o Dudu ou não? Você é Lautaro e mais 10, tá aqui. Big, muito bom ter sua companhia nesse Bola na Rede. João Paulo Big, uma das vozes mais firmes, convictas, precisas, com paixão pelo clube. João Paulo Big, que bom ter você aqui. Sempre bom estar aqui, viu, Júnior? Sempre bom e falar do Cruzeiro, desse momento. Tô fechado com o Cruzeiro. Mas por que Lautaro e mais 10 e Gabigol no banco? Eu tô fechado com o Cruzeiro. E pelo que a imprensa anda falando aí no Eixo Rio São Paulo, tô fechado com o Cruzeiro e com o Gabigol também. Jogando ou não? Mas Lautaro não, né? Não, deixa Gabigol jogar. Eu acho que tem tempo para todo mundo. O campeonato é longo, eu acho que o Jardim vai conseguir encaixar os nomes, né, os medalhões, como você disse, e também os operários também, que todo time precisa, né, João? É verdade. Falando agora, vou falar um engenheiro. Você falou de operário e tal, engenheiro Rafael Mendonça, isso aí é prateleira de cima, como diz o Bruno Henrique. Trem tá feio pro lado, hein, Bruno? Rafael Mendonça. E aí, o Galo jogou mal assim? Um abraço, Júnior, prazer estar sempre com você aqui na TV Horizonte. O Galo jogou mal e muito mal, né? Cuca ontem demonstrou que ele tem razão. O Atlético vai precisar realmente de contratações, porque pelas lesões aí, Arana fora, Alan Franco, né, também fora, e o Júnior Santos. São desfalques importantíssimos. O Atlético ontem sentiu falta de opções ali no banco. Acho que o Cuca vai convencer os meninos a fazer contratação aí nesse meio do ano. Mas não é agora não, viu, Rafael? Agora não adianta não, tem que esperar a virada aí, dia 2 de junho. Então vamos dar um tiquinho aí. Agora, bom dia, vida! Ele é filho de um dos maiores comunicadores de Minas e do Brasil. Um baita cara, baita comunicador.
E aí, se ele é tudo isso, ele fez também um filho de muita qualidade. Estou falando de William Jorge, uma voz muito conhecida aqui em BH, em Minas. Um comunicador dinâmico, um comunicador que marca a época e está entre os melhores. E aí ele fez essa belezura toda. Guido Jorge, seja bem-vindo, muito bom ter sua companhia aqui no Bola na Rede. Bom para mim, ô Júnior, dizia que antes, né, eu cresci ouvindo, claro, meu pai em primeiro, você... Não, eu não, pode parar com isso, você é mais velho que eu, para de show. Tive com o Lélio outro dia, outra referência, enfim, todos que ali passaram, né, cara... É uma honra poder estar aqui. E poder estar aqui para falar de Cruzeiro, de Atlético, principalmente do Atlético, onde eu tenho há 7 anos trilhado. Essa casa aqui já estive, já fiz parte aqui com o Orlando Augusto. Orlando, que foi o meu padrinho aqui, não só aqui na televisão, Rede Minas, no rádio. Orlando, um abraço, Deus te abençoe. Rapaz, o Atlético ontem, como diz, né, o meu querido Matheus, jogou mal, né? Jogou mal, fez um primeiro tempo muito ruim, voltou um pouco melhor no segundo, subiu um pouco as suas linhas defensivas. Mas são vários aspectos, né, Júnior? Você vê, por exemplo, uma preocupação que teve o Cuca com o Neymar, né? São 3 jogadores em cima do Neymar, ele pega o Rubens, coloca o Rubens para jogar do lado que geralmente ele não joga. Não, segura o Galo. Senão acaba o programa. Pro outro bloco. Agora nós temos que falar do Cruzeiro que joga hoje. O Big já olhou até torto para você. O Rafael Mendonça, mais conhecido como Matheus. Então, assim, agora a gente vai falar... Para quem não lembra de William Jorge, é só lembrar do Bom Dia Vida, né? Mas, se você prestasse atenção no programa, eu comecei chamando, falando Bom Dia Vida. Mas você não presta. Você fica aí no celular, nessa coisa, 30 mil mensagens. Cruzeiro já tem público, mais de 20 mil torcedores. E a novidade hoje contra o Bahia de Neno, 9h30 da noite. Ele está relacionado. Isso é muito legal. E tem também, no caso, o tricolor baiano, o zagueiro titular Canu, que é desfalque por conta de lesão. E o artilheiro do time é Luciano Rodrigues, que é dúvida devido ao desgaste. Então, assim, tem problema do lado de lá. Pelo lado do Cruzeiro, você tem a questão Jonathan. Jonathan, para mim, que ele estava com muito crédito, viu, Big? De repente, para mim, das últimas imagens dele, ficou um pouco de decepção. Claro que é todo apoio, num momento desse tem que abraçar e junto, a torcida está com o time, mas assim, eu espero que haja uma correção por parte do treinador e o jogador assimile. Essa coisa de pegar e ficar marcando a bola e esquecer o adversário do lado, isso não dá. Júnior, mas vamos lá, o Jonathan caiu junto com o time, né? Porque o Cruzeiro foi muito mal. O que ficou marcado muito foi o Mushuku Runa, aquela quarta-feira trágica, que ninguém jogou nada, o time inexistiu dentro de campo e o Jonathan foi mais uma partida ruim, mas é um garoto, Júnior, se Deus quiser, lá em dezembro vocês podem me cobrar, que é um garoto que vai dar a volta por cima, tem potencial e daqui a pouco, inclusive, né, lá no início do ano a gente falava isso, já tem alguns clubes de fora de olho também, o menino é bom. Só tem que ter paciência, né? Porque às vezes quando o time está num momento ruim, individualmente caem alguns jogadores e o Jonathan fez parte disso. O Jonathan e Vidalba fica a dúvida para hoje, mas acredito que o Jonathan jogue, porque além de tudo ele faz uma boa dupla com o Fabrício Bruno, a estatura, né? Sim, é importante. O Cruzeiro, por exemplo, contra o São Paulo, teve 4 jogadores de defesa, 3 mais baixinhos, né? Então a gente precisa também de corrigir alguns problemas na bola aérea e o Jonathan Jesus é um nome importante para isso. Bacana. A pergunta que não quer calar em relação ao Cruzeiro. Qual o time titular? Léo Jardim vai manter a base do empate contra o São Paulo. Esse time jogou bem, apesar de eu não concordar, Gabigol no banco. Vai voltar Gabigol e Dudu. E a zaga, Vidalba. Você falava de estatura, Vidalba com ele não tem muito jeito não. Para mim, eu acho que Jonathan, com tudo, tem que ser o titular. Agora, se você, meu caro Rafael Mendonça, o Matheus da bancada, diz para mim, você é o técnico. Rafael Jardim, você ia falar, Gabigol, é banco. Enquanto você não marcar 59 gols no treino, você não volta ao time. Você está precisando comer um banco. Ou não, você é aquele cara, chegaria, Gabigol, tô junto com você. Vamos embora, eu preciso dos seus gols. Qual seria a postura de Rafael Mendonça?
Gabigol, preciso dos seus gols, mas para isso você vai sentar no banco um pouquinho, porque eu preciso de gente agora para dar o recado que eu quero em campo, e foi isso que o Jardim fez no último jogo. Mas nesse 7 jogo alterações, agora? Não, agora sim tem que voltar o Gabigol, mas naquele jogo ele deu o recado que quem dá suor, dá sangue em campo, vai jogar com ele. E aí, Gabigol, atenção, quem está chegando aí de volta? Juan de Neno, o argentino, atacante, centroavante de área, esse sim tem o futebol que eu acho que o Jardim vai gostar e vai gostar muito, porque ele tem raça, vontade, vai recompor. Eu apostaria no ataque, futuramente, não para hoje, em Caio Jorge e Juan de Neno nesse ataque do Cruzeiro, e Gabigol sim, no banco. Mas hoje, dá uma chance para o Gabigol. Gabigol, mostra lá que você também é capaz de fazer um monte de gol aí e cala minha boca hoje. Gente, esse homem é meio doido de vez em quando. Ele quer colocar o Dineno. O homem ficou 8 meses sem jogar, ele já quer pôr ele de titular. Hoje não, Ah, em breve, hoje em não. breve. Hoje é a chance pro Gabigol. Mostra aí que você vai voltar a ser titular. Você me assustou não mostrou? aqui. Dineno, a vaga é sua. Agora, eu vou perguntar ao Guido Jardim. Guido, são várias dúvidas que tem aí. Quem é seu lateral no momento desse? William ou Fagner? Porque assim, o Fagner mesmo, às vezes até no lance foi envolvido, mas eu acho que um gol não sai, às vezes sozinho, é uma sucessão de falhas, é o primeiro combate que às vezes não acontece, mas para mim ele conseguiu imprimir uma força, uma vitalidade à lateral direita que o William, para mim, não tem imprimido, apesar de que, quando ele chega ao ataque, o William acerta bons cruzamentos, mas o Fagner também. Para você, quem é seu lateral? Eu não tenho dúvida sobre a posição, acho que o Fagner, ele é um jogador que foi bem contra o São Paulo, embora tenha ocorrido um lance onde ele participa que acaba saindo o gol, mas o Fagner, ele tem, além de tudo, ô Júnior, experiência, carreira, grandes camisas, é um jogador acostumado a lidar com pressão, porque no Corinthians não é diferente do que é no Cruzeiro, talvez até pior a pressão, não que eu digo em termos de culturalmente falando, né? O torcedor paulista, ele costuma, se é que aquilo se chama torcedor, mas é um jogador que está ambientado com esse tipo de pressão, e o Cruzeiro, nesse momento, vive uma pressão muito grande, assim como também o Atlético. Então, eu iria com o Fagner, até também pelo futebol que demonstrado na última partida, sem dúvida, o Fagner. Então, vamos lá, vamos escalar esses 11 aí do Cruzeiro. Goleiro. Cássio. Para todo mundo, ok? Sim. Lateral direita. No momento o Fagner, mas no segundo tempo tem que Não, é só um voto. Não, você não precisa justificar, não. É só um voto. É porque o Fagner não está aguentando no segundo tempo. Quem que é o lateral? Vamos lá. É difícil isso aí, Júnior, responder assim. Fagner, já tem 2 votos, Fagner. Não, é porque o William é muito bom ofensivamente, o Fagner precisa de ter ali a consistência defensiva, porque o time do Bahia pelo lado esquerdo, Luciano Juba, Pulga, o Eric Pulga, então o time... Momento bom. Então tem que tomar cuidado. Seu lateral, então? É o Fagner. Fagner, vamos lá para a defesa. Tem mistério? Mas, Júnior, isso que ele colocou é muito importante. O Eric Pulga, inclusive, definiu a partida do Bahia. É muito importante essa consciência defensiva. Eu acho que ele teve aí na vitrine e só o Bahia acreditou. É o lado acreditou. direito que o Fagner marca melhor do que o William, né? Defesa. Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Ok. Esquerda também, tudo ok? Kaique, né? Sem Vidjalva. Kaique. Tá. Agora vamos lá ao meio. Romerão. É o Romero. Aí tem que ver o que o Jardim está pensando. Não, eu quero ouvir vocês. Vocês agora são... Jardim, Pedro Lourenço, Pedro Filho. Vocês estão escalando lá o Cruzeiro. Aqui, Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira. Tem vaga Quem para o mais? Silva. Quem? O Júnior Jardim vai escalar o time com 4-3-3? Que aí fica mais fácil. Não, o esquema é o que a gente decidir aqui. Até porque nós somos aqui, na opinião, é um pouquinho do que está na rua, sempre muito mais pela sua relação com o torcedor do Cruzeiro. Mas vamos lá, aí na votação, vocês vão pôr 4-4-2, um 4-3-3, o que seria? Para mim, Romero, Lucas Silva tem que jogar e o Matheus Pereira. E aí? Pode ser o meio campo, né? 4-3-3. Eu fico preocupado com o adversário também. 4-3-3. Então muda. Matheus Pereira, Lucas Silva e Romero, tudo bem. Não acho que não... Para iniciar um jogo dentro do Mineirão, eu acho que está de bom tamanho, né? Apesar do time do Bahia ser um time mais rápido que o São Paulo. Então vamos lá, agora nós chegamos lá na frente. Para mim, quero ouvir vocês. No momento é o que se apresenta, tá? Eu ainda quero ver o Marquinhos, espero que ele tenha mais chance, mas pela lógica, quem vem atuando, o Anderson, Dudu, Gabigol. Seriam meus 3 da frente. E você, se quiser, inclusive, de novo, colocar mais alguém no meio
e deixar só 2 na frente, fica à vontade. É só pra gente fazer esse termômetro. Sim. E aí? No ataque, eu acho que não. Tem que ter a sequência, assim, a sequência que pediu até o Caio Jorge, né, no último jogo. Foi o autor do gol de empate. E ele é um jogador que está presente não só lá na frente na hora de marcar, como ele também recompõe, luta o jogo todo. Então, eu acho que ele tem que ter essa chance ali. Talvez tentar ter uma nova posição, volta o Gabigol, fica centralizado, ou o Gabigol vai para a direita, igual estava no Flamengo também, tira o Wanderson. E vocês? Vocês colocam o Caio? Para mim, o Caio é uma arma para o segundo tempo. E vocês? Ô, Júnior, você bem falou, né? Pedro Lourenço, o Léo Jardim. Tem a sua opinião, tem a minha opinião e tem o que eu acredito que seja. Eu trabalhei com o Pedro Lourenço por alguns anos. Sala a sala, eu conheço bem o Pedro Lourenço. Tá, então você é o Pedro Lourenço. Quais os 3 que você falaria no ouvidinho lá do Jardim? O Pedro Lourenço, hoje o Dudu não joga, o Gabigol não joga. Tá, então seria Caio Jorge, Dudu. O Dudu eu tenho minhas dúvidas também. Não, então quais que são os seus 3? Por quê? O Dudu tá Não, coloca os 3, que eu tenho que chamar o TP. Você tem que falar os 3. Não, aqui. Você tá assim, ó, aqui, ó. Você tá assim, dando volta aqui em cima da mesa. Quais que são os 3? Você tem tempo, olha o tempo pra você. Quais os 3? 10, vamos lá, joga pressão. o Caio Jorge, joga o Dudu e joga o nosso querido... Dinheiro, que você quer? Não, o Dinheiro tá voltando. O Dinheiro não tá. O Wanderson, talvez. Eu vou. Então pronto, tá aí. Eu posso ir no meu time aqui? Rapidinho. Vou te chamar. Não, fala. Eu ia colocar o Christian no lugar do Lucas Silva para me tirar o Wanderson, porque o lado esquerdo do Bahia, eu repito, é um lado complicado, então o Christian consegue correr mais, tirava o Wanderson, colocava o Dudu, o Caio Jorge e o Gabigol. Pronto, e ontem o Cruzeiro recebeu o Flamengo pelo Brasileiro Sub-20. A moçada da toca até tentou, viu? Mas o goleiro Léo Nanete, ele apareceu bem. E aí, com isso, o Cruzeiro perdeu por 1-0 e deixou a liderança do Brasileiro Sub-20. O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira, dia 23, às 3 da tarde, contra o Santos. Se você, torcedor do Cruzeiro, mande aqui seu time, escala aqui seu time, que aqui tá cheio de treinador aqui, a turma é boa. Você viu que tem muita opção. Qual o time que você vai escalar? E só lembrando, hoje tem um sorteio das 2 camisas. Mande o zap 99680-2910, o intervalo é rapidinho, que eu vou conversar com o Pedro Júnior, o Pedro Lourenço e o Léo Jardim. Vou conversar com as feras. Voltou o seu Bola na Rede, seu programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Tem mensagem para a gente ler, as mensagens que chegam pelo zap. Vamos acompanhar e ver aqui, Oswaldo. Oi, amigos do Bola na Rede, o Galo com esses refugos do Palmeiras, esses finais de carreira, está indo para a Série B. Você está muito pessimista e Rony não é refugo não, viu? O Rony chegou e chegou muito bem. Rodrigues, eu estou aqui assistindo Bola na Rede e quero concorrer a essa linda camisa. Valeu, Rodrigues, obrigado, viu? Boa sorte para você. Pierre Carvalho, boa tarde, Júnior Brasil. Assisto de segunda a sexta o programa Bola na Rede. Gostaria de participar do sorteio da camisa. Obrigado. Robson Pierre Carvalho, Juiz de Fora. Juiz de Fora é bairro da minha querida Lima Duarte. Grande abraço aí para você, viu, Pierre? Valeu demais. E vamos agora falar daquele resultado que não foi bom ontem na Vila Belmiro. O Atlético derrotado por 2-0. Diferente até de outros jogos, o Atlético tinha sido melhor. Ontem, para mim, o Atlético foi irregular, não convenceu e acabou jogando mal. O Santos aproveitou, os gols apareceram no primeiro tempo. Eu vou começar com você, Guido. É preocupante, inclusive, assim, os lances aí na tela para a gente poder acompanhar os lances da vitória do Santos para cima do Galo. Foi um jogo que te deixou preocupado ou não? Ô, Júnior, deixou, né? Não só o jogo, o momento do Atlético, que apesar de ter jogado boas partidas, né? Os goleiros adversários brilhando nos últimos jogos. Cara, meu tio dizia o seguinte, bola chutada e perdida é bola mal chutada. Então a bola tem que entrar. Não adianta você criar, o Atlético cria 57, é o time que mais cria dentro do campeonato, mas a bola não entra. E se não entrou, não adiantou. E ontem, além de não criar, jogou mal. Jogou mal para um Santos que não é isso tudo. Que é um time que também não vem bem. Enfim, chega uma hora que a gente tem que parar de olhar
A minha perspectiva sobre o Atlético hoje, até antes do Santos, era muito além do que eu esperava no começo da temporada, porque eu esperava viver esse momento agora, lá no começo da temporada, e o Atlético me surpreendeu. Porém, chegou um momento em que eu tenho que te dizer, cara, nós estamos 10% do campeonato já foi. A quarta rodada é a quarta de 38, 10% já foi. O Atlético hoje é zona de rebaixamento. O Cuca ontem deixou isso bem claro, que é visível. É um time desequilibrado, precisa de peças. Por isso que o Cuca está pedindo tantas peças. E Mendonça, um detalhe. Ontem com o meu amigo Jurandir Gama Filho, técnico de futebol, professor, a gente estava analisando os jogos e vendo, ele acompanhou, ele citando várias coisas, e uma das coisas me preocupou e eu falei com ele. O Santos tinha velocidade, tinha leveza e chegava fácil pelas laterais. E no segundo gol, o cara foi um negócio assim para mim assustador, porque ele estava falando da questão da vantagem numérica, que é uma das armas que você procura obter, ficar entre as linhas para confundir o adversário. Só que no lance, cara, eram 4 do Atlético e vieram os 2 de velocidade do Santos. E os 2 do Santos deixaram para trás os 4 do Atlético. Chegou o gol. Isso para mim é inconcebível. 4 contra 2. Ali o Santos não tinha vantagem numérica. Quem tinha era o Atlético e não soube se defender. Mais uma vez, né? O Atlético não sabe jogar com vantagem numérica. E em 3 minutos o Santos decidiu a partida. Fez o primeiro gol, 3 minutos depois o segundo gol. Aliás, ontem tivemos uma lei do ex, mas não a lei do ex, né? Uma lei do ex-cruzeiro, né? Os ex-cruzeirenses mataram o time do Atlético ontem. O Zé Ivaldo jogou uma coisa fora do comum, né? Não tem zagueiro no Cruzeiro que joga o que ele jogou, não. Exatamente. O torcedor do Cruzeiro está assim, volta Zé Ivaldo depois dessa, né? Provocou o Atlético no final, enfim, isso antigamente tinha muito, né? Viola no Corinthians, Paulo Nunes no Palmeiras, aquela provocação de fazer porco, aqui mesmo, né? No nosso futebol aconteceu muito e aí tem que saber levar na esportiva. O jogador que zoou, tinha aqui o Davidson, que fazia muito esse papel, e um dia ele vai zoar, outro dia vai ser zoado, né? Então, o jogador que pega por esse lado é por isso aí, então, sem polêmica nisso aí, na comemoração do gol do Zé Ivaldo, fazendo, né, o gesto de galinha ontem após o gol dele. Mas o Zé Ivaldo jogou muito e o Atlético não sabe jogar quando o time vai sob pressão, né? Aquela marcação mais alta, se antecipando as jogadas, e o Atlético simplesmente não conseguiu trocar passe, não conseguiu fazer o que vinha fazendo, né? Apresentava bons jogos e errava a finalização. Ontem não conseguiu apresentar absolutamente nada e o Santos foi superior, sem ser uma equipe tão superior assim. E Big, eu quero te ouvir porque você é a voz da serenidade, do equilíbrio, da maturidade, diferente de nós três aqui. Você é um homem equilibrado. Você tem a paz daqueles que venceram na vida, o sucesso, está no seu semblante. Tá, e aí eu te pergunto, Big, Neymar, para mim eu tenho uma opinião quanto a isso. Ficou claro. Já estava meio assim. Neymar, para mim, já virou jogador. Será? Você acredita que não? Porque se de novo outra contusão, né? Em pouco tempo. Ô, Júnior, eu vou te falar uma verdade, cara. Eu analiso o Neymar jogador, né? O que ele faz fora, isso aí não importa mesmo. Concordo. O que ele conquistou é mérito dele, né? Eu torço que ele volte, cara. De verdade. Torço mesmo. Eu acho que o futebol brasileiro tá escasso de talento, né? Puro, igual o Neymar tem, apesar da idade. E sempre um probleminha na coxa, no joelho, no pé, vai atrapalhando o Neymar, que tá aí, nós estamos há 1 ano da Copa, né? E ainda é uma esperança. Eu, sinceramente, eu não estou querendo já deu. É uma esperança e uma incógnita. Incógnita, mas eu torço para que aconteça. Ele consiga jogar aqui no Santos, né? Dar a volta por cima, mas ontem novamente ficou provado que se ele não se cuidar também, Júnior, como profissional, vai acontecer isso várias vezes, aí a gente vai ficar nessa. Vai jogar, não vai, e vai acabar achando que ele virou um ex-jogador em atividade, né? Neymar, vou te dar um conselho. Pega aí o celular, liga. Alô, queria falar com o Hulk. Ô, Hulk, me dá uma dica aí. O que eu tenho que fazer? Como que é o treinamento? Me passa aí o contato do seu preparador físico, alimentação. Você tem aí um consultor emocional para eu focar na minha carreira, para entender que daqui a pouco vai embora meu tempo, para aprender a ser profissional como você, Hulk. O que eu tenho que fazer? Para mim era a única chance que o Neymar tinha, porque você tem de um lado aqui na balança um monstro de profissional e hoje o Neymar, para mim, que não vai. Mas vamos falar um pouquinho mais com a derrota para o Santos. O Atlético chegou a 4 jogos no campeonato sem vencer e aí 2 empates.
É o pior início de campeonato brasileiro do Atlético desde a Senegal em 1994, que iniciou um Brasileirão com um empate e 3 derrotas. O que está acontecendo com o time que estava rendendo tão bem, Rafael Mendonça? Aí entra aquela velha história, aquele velho chavão. Campeonato Mineiro não serve para nada, porque você acha que está preparado, você é campeão, na hora que vem o brasileiro, aquilo que estava azeitadinho, não está mais. Exatamente isso, Júnior. Aliás, lembrando a Selegal, um abraço para o Paulo Roberto Prestes, grande comentarista nosso lá na Transamérica, que eu sempre lembro de Selegal. Ele fala, mas toda vez que você fala comigo, você vem me lembrar de Selegal, esquece de Selegal. E aí, mais uma vez, a gente tem que lembrar, né? Porque até um momento que vive o Cruzeiro, né? Trazendo grandes jogadores e as peças não se encaixaram. Naquela época tinha muitos outros problemas na Selegal, né? Questão de salário, que não é o caso hoje em dia, apesar de ter ficado atrasado 2 meses, isso para o jogador do Atlético hoje não fez absoluta diferença. Lógico que tem que pagar em dia, tem que estar tudo certo ali. Mas o que está faltando realmente é o que o Cuca tem cobrado. Agora tem que ter as posições, porque o Atlético perdeu jogadores importantes, vendeu o Davis e agora começa a sentir falta um pouco dessa reposição. Agora, o torcedor tem que entender também que o Brasileirão é isso, né? O Brasileirão tem as fases, tem aqueles clubes que começam muito bem, que são os cavalos paraguaios, que vão disparar e, de repente, vai ladeira abaixo. E o Atlético já começou na má fase, que são períodos. Você pega ali, vai ter um mês realmente que todos os times vão passar por esse processo no Brasileirão, é assim todo ano. Já já o Atlético vai pegar o ritmo de novo. E tem aqueles também que brincam de pegadinha do malandro, Mirassol, que eu inclusive falei, esse aí já caiu, esse já entrou para cair. Vai lá e derruba até treinador. Olha só, tem cavalo paraguai e tem o Iê, viu? E após o jogo de ontem, o técnico Cuca fez uma análise do que ele achou do time do Atlético, ainda deixou claro o seguinte, tem que ganhar, porque se não ganhar pode até pintar uma crise. Então, Cuca, abre seu coração e fala com a gente. Um jogo hoje, num aspecto geral, apesar de ter tido um segundo tempo melhor, na minha opinião, foi um jogo ruim, um jogo em que não encaixou o estilo de jogo nosso em cima do que nós planejamos com a partida. Foi uma partida muito ruim e a derrota acaba sendo justa, né? Nós temos aí que avaliar bem as coisas, nos concentrar melhor, não podemos mais tomar gol de bola parada, treinar, é o único remédio que tem, e ganhar o jogo. O seguinte, é isso que a gente tem que fazer, nos mobilizarmos mais para a gente ganhar e não entrar em crise, porque se você não ganhar logo, você entra em crise e isso a gente não quer. Ô Big, o futebol é cheio de emoção, uma roda gigante, né? Essa frase, inclusive, é nova, né? Que o futebol é uma roda gigante. Mas, assim, para mim surpreende. Porque em 2 jogos, até ontem também o Brasão apareceu, mas o Volpe, o Rafael, o Atlético não venceu por conta deles. Não deixou de jogar bem. Agora, de repente, vai minando a confiança dos caras. E um detalhe também que eu vou rolar, até depois o Guido vai falar sobre isso, eu tenho achado o Hulk meio cansado. Ele está perdendo bolas que ele não perdia antes, está conseguindo, quando ele vai dar um prosseguimento na jogada, a bola escapa, quando ele vai dar um passe, já não é mais aquele passe tão alinhado. O que você acha disso tudo, dessa roda gigante? Isso é o futebol e principalmente o Campeonato Brasileiro, né? O time começa bem, depois não consegue vencer, aí vai... Você falou tudo aí, Júnior, a confiança é tudo. E a queda de rendimento também, eu falo isso muito quando vou analisar o jogo, para a gente ter... o 880 aqui é muito pesado. A gente estraga muito trabalho pelo 880. Se não ganhar, ninguém presta. Se perder, né? Enfim, eu acho o seguinte, queda de rendimento é normal e muito acontece... Não só pela perda de confiança, mas também quando o time perde, o coletivo, né? Vocês já perceberam que quando um time funciona, até jogador que tem um nível ali, nota 5, 5,5, ele consegue produzir, porque o time está funcionando. E aí, quando a coisa começa a desandar, cai também a parte individual. E só dar um pitaco no negócio do Hulk aí, querendo ou não, né, gente? Ninguém é eterno, né? O Hulk já tem quantos anos aí? O Hulk tem uns 38 já? Pois então... apesar que ele se cuida muito, tal, mas
uma hora chega, né? Ele é um fenômeno, mas aqui, eu vou te falar, eu nem vou jogar isso aqui que eu vou falar para você, que eu quero ouvir o Guido, nós temos que virar o tempo. Mas seu Fábio, apesar de ser goleiro, 44, surpreender. É um fenômeno também. Dino Zoff, que disputou a Copa do Mundo, eu acho que com 41 anos na época era algo que era citado por todo mundo. Hoje o Fábio está aí. Mas, Guido, para mim, eu acho que não é só isso. Óbvio que não é. Muita coisa que tem que ser acertada. Tem dia que você erra, esbarra no goleiro. Mas para mim o Hulk é um termômetro. Muita coisa passa por ele. Até porque em jogo que o time não rendia, o Hulk ia lá e resolvia. Fosse batendo uma falta, marcando um gol, servindo aos companheiros. Quantas vezes o Hulk não deixou virar uma foto ruim, uma exibição do Atlético que não foi legal, porque ele mudava aquele quadro. De repente, quando ele não está bem, e aí? E aí o rendimento do coletivo cai, né? Isso é fato. O Hulk ele é importante não só dentro de campo, mas também muito importante fora de campo. Você acabou de dizer aí sobre o Neymar. O Hulk é um exemplo de profissional. Então, agora, não tem nem muito que eu reforçar, não. O Big falou tudo. Ninguém é eterno. A idade chega, a idade pesa, até para quem se cuida. 38 anos, a gente... É difícil criticar o Hulk, sabe? Por tudo que o Hulk já... Então você não vai criticar o Hulk. O Hulk é incriticável. Pronto. Hulk, e é verdade para mim, ó. Reinaldo e Hulk aqui, Ronaldinho depois, e são os caras. E o intervalo, a gente vai para o intervalo rapidinho, o intervalo daqui é sensacional, são as melhores propagandas que tem na televisão brasileira. E você, atleticano, quer mandar a sua opinião? Mande aqui para o nosso WhatsApp, que daqui a pouco eu vou ler aqui. Zap 99680-2910, o intervalo é já, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede. Espero que você se torne nosso sócio cativo sempre, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Antes de ler as mensagens, o Guido falou do meu irmão. Esse é meu irmão, a gente viveu tanta coisa na Itatiaia, tanta coisa nessa vida. Muita gente lembra de nós dois com muito carinho. Lélio Gustavo, meu brother, meu irmão. Essa semana eu vou aí pra gente saborear um tira-gosto e um suquinho bacana. Vou te visitar. Um beijo, você está no meu coração e você é muito querido por uma galera gigantesca. Vamos lá, participação do Zap aqui na tela. Paulinho, boa tarde a todos. Esse time do Atlético está uma vergonha, time preguiçoso, jogadores com salários grandes e futebol pequeno. Paulinho, você tá bravo, hein? Vamos lá. Wellington, quero ganhar uma camisa. Wellington Mendes de Caetel. Gente, que audiência bacana que temos em Caetel. Vou muito. BH, Sabará, Caeté, pela Rota do Ferro. Adoro ali Caeté. Johnny, o João, boa tarde, quero ganhar essa camisa, galão, é só decepção, credo. Valeu, João, que bacana. E o jogo do Cruzeiro? Fala. Semana passada era o torcedor do Cruzeiro que estava assim, né? Nada como uma rodada após a outra, né? Mas amanhã pode o negócio voltar de novo, né? Então, assim, o trem é muito rápido, né? Apesar de que hoje eu estou levando fé no Cruzeiro. O jogo do Cruzeiro de hoje é o último, é o que fecha a 4ª rodada do Brasileiro. Vamos ver aqui na tela os resultados. Ceará ganhando o Vasco, hein, gente? Olha só, surpreendentemente, que o Vasco vinha bem, estava aí com uma perspectiva de estar na cabeça. Botafogo e São Paulo 2-2, Sport e o Bragantino ganhando. E aí aqui, vou te falar, Mirassol, desde o início eu falei, vai disputar Libertadores, quiçá o título do Brasileiro. Atropelou o Grêmio e mandou o técnico embora. Apesar de que a gente já tinha visto, conversado com alguns amigos lá do Sul, e todos eles falavam, gente, a pressão para cima do técnico era muito grande e ninguém gostava dele. Alô, Marlon. E tá aqui, ó, o Arthur tá falando, tem mais treinador que tá na corda bamba. Aí aqui é jogão, né? Era Inter e Palmeiras, 1-0. Se vocês viram algum jogo, vocês podem estar falando. O Corinthians perdeu pro Flu. Fala, o que é? O do Corinthians pode ser amanhã, agora para vocês. Principalmente, ele tá falando que tem reunião lá no Corinthians, pode ter mudança. Daqui a pouco vocês dois vão falar, vou deixar essa aqui para vocês dois, que você cobre o Cruzeiro e o João Big. Renato Gaúcho, hein? O homem é 100%. Vitória 2-1 no Fortaleza, Santos e Atlético. E o Flamengo que atropelou o Juventude. 2 gols do Pedro, ele tá lembrando o Arthur. Ele também ele é apaixonado com o Pedro. Ele hoje chegou aqui, ele nem me deu bom dia, ele já chegou falando, Pedro, voltou e já fez, voltou e já. O que você vai falar dele? Eu falei, mas Arthur, nunca falei do Pedro, não, eu gosto do Pedro. Arthur apaixonado com o Pedro, e eu também sou fã dele, que ele é bom jogador. Agora, Renato Gaúcho. E aí?
Você fica com um pouquinho de dor pensando o seguinte, se tivesse vindo o Renato? Pois é, eu não fico não, de verdade. Eu acho o Renato um cara, muitos ficam com aquela ideia do Renato só boleirão, eu acho que não, ele finge de bobo também, ele conhece do jogo, né? Ele dá uma estudada assim, pode ver que ele fez trabalho bom no Grêmio, ele conseguiu já no Fluminense ajeitar a casa e fazer o Fluminense jogar, coisa que o Mano não conseguia, né? Ô Júnior, só o negócio do Mirassol, eu acho que eu vou ser breve. Eu falei, depois que o Cruzeiro ganhou do Mirassol, muita gente ficou questionando a vitória do Cruzeiro. E tem gravado aí vários vídeos meus falando sobre isso. O Campeonato Brasileiro não é brincadeira, seja o Mirassol, seja quem for. Tem que valorizar a vitória. É um time que está aí, cascudo, que vai tirar ponto. Está aí. Já derrubou até um técnico, né? Todo mundo falou, o Mirassol só perdeu pro Cruzeiro. O Mirassol vai perder de todo mundo. Até agora só perdeu pro Cruzeiro. E, Rafael Mendonça, a gente vai pôr aqui a tabela aqui na tela. Flamengo e Palmeiras, não é novidade nenhuma. Esse Fluminense também que poderia estar ali como sexta força. O Ceará me surpreende, Bragantino. O Bragantino sempre começa assim. E vamos aqui embaixo, né? Tem o Cruzeiro para jogar. Olha só, Grêmio, Bahia, o Galo e o Sport. Quando você olha, você acha que é mais ou menos já um desenho ou não? O início é muito longe do que termina. Não, muito cedo e muito longe do que termina. Bahia não vai ficar nessa posição de forma alguma. O Grêmio vai ficar nessa luta dele constante aí, rebaixa e não rebaixa. O Grêmio vai ficar por ali. O Sport foi muito prejudicado, né? Em 2 jogos foi prejudicado. Então vai passar aperto realmente, mas também tem a questão de arbitragem que está prejudicando bastante o Sport. O Galo vai se acertar em algum momento, não vai ficar nessa posição. Então, é uma tabela que ainda vai variar bastante. Agora, o São Paulo ontem faltou cair mais um treinador, né? O Zubeldia, que está na corda. Não, que mala! Você viu o Zubeldia discutindo com o jornalista, Exatamente. Gente querendo pautar o cara, o que você pode ou não perguntar. Aliás, falou que a pergunta não... Se essa pergunta é importante, pela resposta dele você viu que a pergunta era importante, porque 2 jogadores de São Paulo discutiram dentro de campo a pergunta sobre isso. Essa pergunta não é importante e discutiu com o jornalista, enfim, Zubeldia também já está fazendo hora extra ali no São Paulo, é o próxima rodada aí, anota aí mais um para cair. Malão. Guido, quero te perguntar o seguinte, quando a gente pega e olha esse brasileiro que acaba sendo surpreendente, tem algum clube, o Mirassol, a gente não sabe até quando, mas é o time que tem jogadores experientes. Para você, vai ter alguma surpresa? Vai ter algum time que você crava, esse cai? Qual que é a análise que você faz? Ô, Júnior, depende do ponto de vista que você vê de surpreendente, né? Quando você pega a tabela já agora no começo, para mim não tem surpresa nenhuma na ponta de cima da tabela. Não, ali é aquilo mesmo. São os 2 times que vão brigar. Mas o Fluminense não era. Ele está ali assim. A gente falava dos times, os 4, Sim. Flamengo, Palmeiras, Atlético e Inter. Ele não estava entre os 3, não. O Arthur, inclusive, está falando isso aqui comigo. Eu estou colocando o seguinte: o Flamengo e o Palmeiras. E esses 2 são os 2 que vão disputar o título, podendo talvez chegar uma terceira via, correndo por fora, o que eu não acredito, que fique realmente entre os 2. Agora, essa parte de baixo da tabela, ela realmente surpreende, o Bahia com o investimento que tem, né, com os donos que tem, o Atlético que fez um campeonato mineiro, poxa, chegando ao último jogo da final invicto, surpreendendo a todos, o Cuca chegou, transformou o time, e de repente é uma equipe que não vence. O Mirassol, né? O Mirassol goleou o Grêmio. O Atlético não ganhou do Grêmio. Esse Grêmio. O Volpe também não deixou, né? Não, mas isso vai acontecer durante toda a temporada com todos os clubes. Então, se a gente se pautar nisso, então nós estamos rebaixados. Calma. Não. O trem vai mudar. Não estou rebaixado. Eu estou dizendo que análise para concluir. Tem que mudar. O futebol tem que aparecer. Galera, olha só, eu tô com essa blusa aqui, ela é By Forman Varejo, By Forman Camisaria. Se você procurar, você entra lá no Insta, vai ter o sorteio dela. E semana que vem tem uma outra que é, nossa, bonita demais. Você vai até arrumar proposta de casamento. E hoje temos mineiros em dose dupla pela Série B. O Atlético, que ainda não venceu, vai a Santa Catarina enfrentar o Criciúma. E o América busca a 2ª vitória na competição, recebe o Amazonas para sonhar com as vitórias aí, Criciúma e Atlético. Heriberto Rus, o América e Amazonas no Indepa. Eu gostei, foi desse detalhe. Me surpreendeu e talvez, eu vou pegar o mais bem informado dessa bancada aqui.
9h35 da noite. Não podia ser 9h30, não? 9h30, não? É a pergunta que eu faço. Deve ser porque a novela vai ter um comercial ali de 5 minutos, né? Antigamente era isso. Né? Eu acredito que agora deve ser isso também, porque 5 minutos ali não dá para entender. Mas aqui, olha, agora o Arthur foi na sua canela. Ele virou assim e falou: Ô, Júnior, fala com o Rafael, nem na TV aberta vai ter isso aí. Que preocupação, que novela é essa, Arthur? Boa! Aí, ó. Eu não sei qual é a grade hoje, qual vai passar. Aliás, hoje é um problema sério você saber onde que o jogo vai ser transmitido. Você vai no IDE para ver o jogo? Aliás, eu fui no... Ele não responde o que a gente pergunta, não. Você pergunta para ele no trem qual que é o placar. Ele conta, olha, quando eu nasci em Rochedo. Aí você pergunta, ele não responde. Ontem eu estive na Toca, né? Hoje o treino aberto para a imprensa, ontem na Toca, né? E nem os profissionais do Cruzeiro estavam sabendo se o jogo ia ser... Qual canal que ia ser transmitido hoje, porque a CBF não divulgou. Tá uma luta, Então, assim, é uma coisa que ninguém sabe onde o jogo vai passar hoje. Então, realmente, aí, Arthur, você está muito bem informado. Mas eu vou te dar uma dica. Você que está acompanhando o Bola na Rede sabe muito bem que você tem apenas 2, 3 minutinhos no máximo para você participar do sorteio dessa linda camisa aqui e essa aqui da Buy For Me. Então, você manda a mensagem porque o sorteio das duas é agora. Mande a mensagem até dizendo se você confia no Atlético e no América. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta e o zap é 996 80 29 10. Voltamos com o seu Bola na Rede de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de futebol, esportes e muito mais, até de Rochedo, terra do Rafael Mendonça. E vamos ler aqui algumas participações na tela. Nasci, o Cruzeiro não tem paciência com a má fase de alguns jogadores e deixa ir embora. O exemplo é Barrial e Zé Ivaldo. Barrial não, mas o Zé Ivaldo eu concordo com você. Marinho, o Cruzeiro tem que manter o mesmo time que empatou com o São Paulo. Tá certo, Marinho, anotado. Boa tarde, Júnior e bancada, saudade que tem de Donizete e Pierre, quero ganhar a camisa. Leone do bairro Quintas Coloniais, lá de Contagem. Que bacana, viu, Leone? Muito legal. Vamos fazer aqui, tem mais, Lucas Barbosa, boa tarde, Júnior Brasil, estou na audiência. Valeu, Lucas, acho que o Lucas foi meu aluno da pós lá da UNA, quase certeza que é ele. Bairro Alto dos Pinheiros, o Atlético precisa de um camisa 10 e um atacante para esse time começar a ganhar. Lucas Barbosa Amorim, quero concorrer a prêmios do programa. Já está concorrendo e boa sorte para você, meu velho. Mais alguém? Não, então aqui, vamos ser objetivo para rodar o sorteio. Placar de hoje. 3 pontos. Não, você tá igual o Rafael. Eu perguntei o placar, você fala se são 3 pontos. Eu quero o placar. Com o Rafael, acabei de falar com superstição não se mexe. 3 pontos. Então vou respeitar a superstição. Agora vamos lá. Rafael Mendonça, eu vou perguntar o placar, ele vai virar para mim e vai falar: amanhã eu tô indo, vou pegar a estrada, vou lá para Rochedo, isso me lembra das 2 últimas vezes que eu estive lá, então placar. Qual que é o placar, Rafael? Amanhã Rochedo, com certeza. Mas o placar de amanhã, placar de hoje, 2-1 pro Cruzeiro e vitória do América também no Independência. O América que não perde no Independência desde 2023, novembro de 23, né? Mais uma vitória do Coelhão hoje. Guido, placar de hoje, qual que é? 1-0 Bahia. Você quer fazer raiva no torcedor do Cruzeiro, ele já fez, o cara tá saindo pro feriado, já tá preparando, já tá relaxando, você já estressou o torcedor do Cruzeiro, então vamos lá, hein, galera. Primeiro sorteio dessa linda camisa, linda aqui, esse verde água, bonito. Vamos lá, põe aí na tela e roda aí. Vamos lá, galera, vamos lá, Arthur, vamos lá, Lara. Todo mundo aí, já pintou Luciano. Boa tarde, Júnior Brasil e amigos do Bola na Rede. Agora o meu programa esportivo número 1, Bola na Rede. Quero ganhar a camisa da rádio. Olha que legal, cara. Que legal, Luciano. Parabéns, você cantou a camisa e ganhou a camisa. A gente vai deixar aqui, quem ganhou a camisa tem que pegar de segunda a sexta, de 1 às 2. De 1 às 2 é o programa. Você tem que pegar a camisa de segunda a sexta, em horário comercial. A camisa vai ficar aqui na portaria, na Avenida Itaú, 515. Agora, segunda-feira é feriado, hein, Júnior? Segunda é feriado, mas tem gente aqui, eu vou vir trabalhar. Bom, então tá bom. Você acha que você não vai vir, não? Vou te chamar também. Agora, essa aqui é maravilhosa. Ô, gente, se tiver meu nome ali, você troca para não pegar mal, porque eu mandei uns 39 zap para participar desse sorteio da camisa. Olha lá. Luciana, boa tarde, aqui é a Luciana do Betânia, aqui programa bacana, divertido e super informativo.
Ah, eu quero ganhar a camiseta, ok? Abraço para vocês. Luciana, um beijo. Então você está sabendo, de segunda a sexta, a camisa vai ficar na portaria, horário comercial. Você chega com a sua identidade, vai ter ali a confirmação do número do telefone e você pega essa linda camisa by Formen. Eu não sei se você vai passar para o namorado, marido, para o seu pai, para o seu filho, para quem for, eu sei que ele vai ficar bonitão, vai fazer o maior sucesso. Galera, eu desejo a vocês, ainda tem um tempinho, a boa Páscoa. Já comprou ovinhos de chocolate? 15 segundos para cada um. Já, do Luigi já tá guardadinho. E por que você não trouxe para a bancada? Ah, a bancada... E aí, Rafael, você que tem 53 filhos, e aí? Nesse preço, sem ovo de Páscoa, Gente, né? Rafael, assim... Vamos quando rezar muito nessa Semana Santa. Um dia desse eu vi o Rafael Mendonça gastando dinheiro, ele estava lixando uma moeda na rua, assim que ele gasta dinheiro. E aí, Guido? Já são 2 meninos lá, né? Um de 17, outro de 10. Beijo pro meu filho Gabriel, pro Davi. Gabriel tá nos assistindo. Rapaz, eu tô com o Matheus, o preço não tá legal. Aqui, Aliás, e eu vou mandar aqui, ó, vou mandar um beijo para ele que mora no meu coração, o homem da minha vida, meu filho Diogo, que está fazendo hoje 18. Parabéns, Diogo. Um beijo, te amo, feliz aniversário. Hoje tem, é o quê? Olha só, eu, Arthur, parabéns aí, salva de palma, bola na rede, um beijo, obrigado, Arthur, a todo mundo aqui do estúdio, Cris, Lara, Arthur, ao Padre Samuel, Ana Paula Damasceno, ao meu chefe também, Rafael Campos, a todo mundo, obrigado, ó, demais. E a gente se encontra amanhã, tem programa especial, imperdível, programa do título do Atlético do Campeonato Mineiro. Eu vou estar aqui para a gente falar um pouquinho, e segunda, a partir de 1h, ao vivo. Hoje tem Placar Horizonte, 7 da noite. Amanhã, 10 horas, Deus me livre. Valeu, galera. Um beijo a todos. Boa Páscoa.